Se você observar na página 15, vamos para a página 15 aqui do Excel, né? Na página 15 não, na página 13, vamos para a página 13. Deixa eu observar aqui direitinho, se é a página 15 ou a página 13. Não, é a página 15 mesmo. Ele tem uma opção chamada assim, referência absoluta e referência relativa, né? O que seria isso? O que ele está dizendo em relação a referência relativa e referência absoluta, ok? Olha, referência relativa, vamos estudar isso aqui. Lembra que na nossa aula a gente fez o auto-preenchimento? Eu seleciono esses três, clico aqui, ele auto-preenche, ok? Agora observe só, se eu colocar isso aqui, ó, igual, preste atenção, é 6. Isso vai me dar o valor 1, por quê? Porque se essa célula ela é igual a E6, quem está no conteúdo da E6 é 1. Agora, se eu clicar aqui e arrastar, observe que ele vai repetir da mesma forma que fez com o outro. Mas qual foi a diferença? Ele repetiu o que nós chamamos de valores relativos. Por exemplo, se aqui é igual a E6, aqui vai ser igual a E7. Se aqui é igual a E7, aqui vai ser igual a E8. Se aqui é igual a E8, aqui vai ser igual a E9. E assim por diante. Ok? Então, isso é chamado de valor relativo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Igual E6, ó, E6 mais E6. E6 mais E6 é igual a 2. Agora, olha só, vamos pegar a fórmula, arrastar ela para baixo. E o que aconteceu? Da mesma forma, vamos ver? Ó, E6 mais E6, E7 mais E7, E8 mais E8. Observe só. Vamos verificar para que a gente possa entender melhor o valor relativo. O que acontece aqui? Vamos olhar aqui. Ó, ele manteve a coluna e mudou somente as linhas. E manteve a soma, né? Manteve a fórmula. A fórmula permaneceu a mesma. Ó. Aqui ficou E6. Aqui, eu quero que vocês olhem sempre aqui na barra de fórmulas, onde eu estou apontando aqui, ó. Vocês têm que olhar aqui, ó, né? E7, ok? E8, tá vendo? Ó? E9, E10 e assim foi, né? Então, olha só que interessante. Valores relativos permitem com que eu possa repetir uma fórmula para os demais seguintes, sem precisar ficar digitando, né? Então, por exemplo, quando eu quero tirar uma média, né? Então, vamos fazer aqui na planilha 2, olha só. Eu tenho Paulo, José, Joaquim. Eu tenho as matérias de português, matemática, né? Aí vamos lá. Paulo tirou 3, Joaquim tirou 2, 3, Joaquim 2. Aqui 7, 7 e 8. Pronto. Ó, duplo clique aqui para ele ficar conteúdo igual à coluna, tá? E aqui a média. Para isso eu vou utilizar aqui, ó, no autossoma, clico aqui, opa, desculpe, aqui, média, né? E a média aqui, ó, não, vamos apagar, que eu errei, ok? De novo, vamos clicar nesse botãozinho e escolher média, pronto. De E7, F7, dá um Enter, E5. Aí eu quero repetir essa fórmula, né? Basta, aqui, ó, clicar aqui e arrastar para baixo. E a fórmula é repetida, ó. E8, F8 e E9 para F9. E aí a fórmula é repetida em relação à média. Eu posso fazer isso também em relação à soma, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer a soma de 7 com 3, clica aqui, né? 7 com 3, clica de novo em autossoma e posso repetir a fórmula para baixo, ó. A fórmula, ela é referencial, ou seja, ela está se referindo somente a essa linha, né? E essa está aqui também, somente a essas duas células aqui, ó, dessa linha. Então, isso é chamado valor relativo. Por que valor relativo? Ele é relativo à pessoa, né? Por exemplo, esse 10 é relativo ao Paulo, esse outro 10 é relativo ao José, e esse outro 10 é relativo ao Joaquim. Quer ver eu mudar a nota aqui do José? Ó, 5, pronto. Vou mudar a nota aqui do Paulo, 8, pronto. Aí, ao fazer isso, automaticamente, observe que a função mudou, né? É claro, porque a função permanece, né? Os valores eu coloco aqui, posso alterá-los e aqui a função permanece. Então, olha aí, ó, a média aqui é 7,5, agora
a média para José é 6 e a média para o Joaquim é 5. A fórmula foi repetida, porém, ela é referencial a cada linha, né? Por exemplo, eu quero o valor máximo de Paulo, né? Clico aqui, máximo, seleciono essas duas aqui, vamos ver qual que ele tirou a nota maior, se foi em português ou se foi em matemática. Não, foi em português, né? E aí, ó, não preciso fazer essa fórmula novamente. Segura aqui, ó, nessa pontinha, quando a seta ficou pretinha, não é isso? Arrasta para baixo. Parecido com o autopreenchimento. Qual é a diferença com o autopreenchimento? No autopreenchimento eu não trabalho com referências, eu trabalho com números, né? E eu tenho que selecionar no autopreenchimento uma sequência numérica para que ele faça, ó, o restante do autopreenchimento. Aqui não, aqui eu não estou trabalhando com números, eu estou trabalhando com fórmulas, né? Com referências, né? Com células onde tem números dentro delas. Aqui, ó. Então, essa possibilidade de trabalhar com valor relativo permite eu fazer cópias idênticas, né, da fórmula sem precisar reescrever, somente arrastando para baixo. Valor absoluto. O valor absoluto é justamente quando, por exemplo, eu não posso fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu, por exemplo, não posso, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar Paulo, José, Joaquim, tá legal? E aqui eu falo aqui, ó, eu coloco aqui dias letivos. Então eu vou colocar 23 para o José, 22 para o 23 para o Paulo, 22 para o José e 22 para o Joaquim, né? Dias letivos, ok? E aí eu faço aqui, ó, um valor, por exemplo, a cada dia que ele veio, ele recebe um ponto, né? Então, se ele recebe um ponto, não vou colocar 0,1. 0,1. Ele ganha 0,1 a cada dia que ele for estar presente em sala, né? Então, participação de 0,1. Então, veja bem, esse 0,1 é para todos, tanto para Paulo como para José Joaquim. Não, vou diminuir até os dias aqui do José para ficar bom, tá? Então, por exemplo, se o José apareceu 23 dias, ele vai ganhar uma pontuação referente à participação em sala. Ele veio para a sala de aula. Só que o Paulo veio mais do que o José. E o José veio menos que Joaquim, certo? E todos ganham 0,1 de pontuação por dia. Então, aqui eu faço aqui a média, né? Média não, pontuação, que não é média. Olha, seria assim, igual 23 não, S15 E15 multiplicado por F21, tá? F20, pronto, F20 está aqui. Só que esse F20, o E15, ele é valor relativo. Por que ele é valor relativo? Se vocês observarem, é somente para Paulo. E o F20, ele não é relativo, ele é absoluto, certo? Por quê? Porque somente todos vão receber esse F20. Então, para eu segurar o F20, eu coloco um cifrão antes, ó. Cifrão antes da coluna, cifrão antes da linha. Feito isso, a célula fica amarrada. Quer ver? Olha só, eu vou arrastar para baixo, ó. Pronto. O Paulo recebeu 2,3, o José recebeu 1 ponto e o Joaquim 2,2. Olha só. Vamos apertar F2? Olha lá. A célula F20 ficou amarrada, olha lá. F20 ficou amarrada, olha lá. F20 ficou amarrado. Olha que interessante. Aqui eu estou apertando o botão F2 do teclado, tá? E o Enter para tirar. Esse aí é o modo de edição da célula, que eu posso ver a fórmula tanto aqui ou aqui, né? Nesse caso aqui também serve, né? Então, olha só. O E15 aqui, E16 aqui, E17. Você observou, então, que essa primeira célula que ela mudou, só que a segunda permaneceu F20. Mas por que foi feito isso? Porque o cifrão segurou, né, essa coluna e essa linha. É interessante que tem que ter cifrão tanto para a coluna, que é o F, e tanto para a linha, que é o 20. Senão ele vai mudar a linha e vai dar tudo errado, certo? Então, olha aí que bacana, né? O valor absoluto, ou valor referencial absoluto, é quando eu tenho esse valor que tem que ser para todos, e não para um somente. E para que ele seja para todos, eu faço tipo uma amarração dessa célula, colocando cifrão antes da coluna e cifrão antes da linha. O que eu tenho aqui?
é 15 multiplicado por F20, né? Os 23 dias multiplicado por 0,1, que deu 2,3 pontos, né? Que eu estou dando 0,1 ponto para cada dia presencial, que é uma nota de presença para os alunos, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido valores relativos, como nós vimos aqui, né? Onde nós colocamos aqui, ó, na opção de média, né? Onde aqui, ó, F7 para E7, ó, F8 para E8, e aqui, ó, F9 para E9. Então, vocês observaram que é fácil fazer isso, não é difícil, usando o mesmo conceito que nós usamos aqui de auto-preenchimento, ok? Então, um abraço para vocês.